Bom dia, amigos. Bom dia. Passando por aqui para mais uma breve reflexão matinal. Eu estava pensando, logo que eu acordei muito cedo, levantei muito cedo, ia dar 5 horas da manhã. E aí, arrumando as coisas lá, botando comida para os passarinhos na varanda, me preparando para sair para minha caminhada, já estou aqui perto da praia. E aí, lembrando de uma passagem dos evangelhos de Jesus, histórias de Jesus, em que Jesus estava em uma casa, talvez a de Pedro em Cafarnaum, seu apóstolo, e estava pregando. A casa já estava cheia, havia uma pequena multidão na janela, na porta, tentando ouvir o que ele estava falando, e os apóstolos ali na porta controlando a entrada, porque a casa já estava muito cheia de gente, controlando a entrada para não deixar entrar mais ninguém. E chegaram umas crianças pequenas, umas criancinhas, tentando entrar. Como eram miudinhas, elas se esgueirando, tentando passar ali na brecha entre os apóstolos, e os apóstolos segurando as crianças, barrando a sua entrada. E Jesus, que estava sentado em uma cadeira, ele percebeu aquilo, ele percebeu. E então ele parou de falar o que ele estava falando para as pessoas ali presentes, e ele falou para os apóstolos: deixe as criancinhas entrarem, deixe as criancinhas entrarem. E então os apóstolos deixaram as criancinhas, um grupo pequeno de crianças entraram e se aproximaram de Jesus. Elas estavam curiosas também para conhecer aquele homem, saber o que ele estava falando, por que tanta gente, por que aquela pequena multidão ali assistindo ele, ouvindo ele. E então Jesus abraçou as crianças, passou a mão na cabeça, e aí, abraçado com as criancinhas, ele continuou a falar. Mas ele aproveitou aquele momento para dar uma lição, não só aos seus apóstolos, que estavam barrando a entrada das crianças, mas também dos outros adultos presentes. Ele disse: deixem vir a mim as criancinhas. O evangelho de deixar, aquela linguagem antiga, deixar e vir a mim as criancinhas. Deixem que as criancinhas entrem, deixem que as criancinhas venham até mim. Não barrem a entrada das crianças que também queriam escutá-lo. E aí, em cima disso, ele dá uma lição. Ele diz assim: em verdade, eu digo a vocês que se vocês não se tornarem como as criancinhas, vocês não verão o reino de Deus, o reino dos céus, ou não entrarão no reino dos céus. E o que ele queria dizer com isso? As crianças normalmente são inocentes, não têm preconceito, As crianças ainda não foram contaminadas pelos adultos com ideologia, com fanatismo religioso, com racismo. Então as crianças brincam com pessoas, com crianças de qualquer raça, desde que elas se entendam, de qualquer raça, de qualquer religião. Isso não importa para a criança não está ligada em religião, em raça, ideologia política. Se os filhos dos romanos se aproximassem dos filhos dos judeus, das criancinhas, dos judeus, brincariam numa boa, mesmo que os pais sejam os dominantes ali dos seus pais, os romanos dominando os judeus. As criancinhas não sabiam dessas coisas, não se preocupavam com essas coisas. As criancinhas só queriam, e normalmente só querem, brincar. Naquele tempo as crianças não iam para a escola como hoje, não tinha escola para as crianças como hoje em dia, Então, o que a criança fazia era brincar. Então, crianças não tinham, judias não tinham problema com samaritanos, com romanos, com pessoas que não fossem judeus.
E era por isso, e foi por isso que Jesus disse: sejam crianças. Não é que a gente vai voltar a encolher de tamanho, não vai voltar a ser criança, um adulto infantilizado, infantil. Não, não é isso. Não foi isso que ele quis dizer. É nos tornarmos novamente puros, como éramos na nossa infância, como éramos quando crianças, né? Então, se tornar uma criancinha é voltar a se tornar puro, não ingênuo. Não tem mais como a gente perder a ingenuidade. Adulto, idoso, não vai perder, né? Não vai se tornar ingênuo, não é isso. Mas é procurar resgatar aqueles valores, aquelas coisas psicológicas, emocionais da infância, que é a pureza, né? A criança não ter preconceito, a gente tem que trabalhar também isso, não ter preconceito com raça, com ideologia, né? Cor de pele, religião, time de futebol, não rejeitar, não discriminar, não maltratar quem é diferente de nós nessas coisas. Se tornar criança é voltar a ter essa pureza interior, de não ter nenhum tipo de preconceito que nos é incutado pelos adultos já racistas, preconceituosos, né? Intolerantes. Precisamos nos tornar como as crianças, com tolerância religiosa, com tolerância de ideologia política, né? Aceitação das raças, das etnias, não ter nenhum tipo de preconceito, de discriminação. Foi isso que Jesus quis dizer. Vocês precisam se tornar puros como as criancinhas, né? Se tornar novamente crianças, nesse sentido que eu estou explicando, para que vocês vejam o reino de Deus, para que você entre no reino dos céus. É essa breve reflexão dessa manhã de quinta-feira. Vou ficando por aqui, até a próxima breve reflexão. Um ótimo dia e um forte abraço para todos.